Sejam muito bem-vindos a essa aula. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos receber um dos médicos mais influentes do Brasil. Tem quase 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Estamos falando aí de Juliano Pimentel. Ele está chegando aqui na sala de aula. Antes eu vou fazer uma breve introdução, mas vamos aí falando se vocês conseguem me ouvir bem, se vocês conseguem me vê bem aí, me dê um sinal aqui, pessoal que está dentro da sala, pessoal que está com câmera aqui, Karina, pessoal que está aqui, só faz o sinal para mim, por favor, se a imagem está boa, se o som está bom. Pessoal aqui do Instagram também, pessoal que está entrando pelo Instagram, Flávio, obrigado. Então vamos com tudo aqui, o Juliano deve estar chegando aqui na sala de aula. Eu vou convidá-lo aqui pelo Instagram também. A gente está fazendo uma série de lives e essas lives vão ser fundamentais e servem de preparação para o workshop que vai acontecer no próximo sábado. Sábado agora teremos um workshop gratuito, com certificado, com direito a certificado ao final. Um workshop de constelações familiares. Então, todos nós aí vamos participar desse workshop, vai ser sensacional. Então, essas aulas são um preparatório, elas servem como preparatório para esse workshop. Então, eu estou aqui diante de vocês para poder incentivá-los nesse cenário que nós estamos vivendo, a vocês começarem a fazer vídeos, se lançarem pela internet, terem iniciativa de realmente colocar ali, expor o seu produto, o seu serviço, mostrar para as pessoas que as pessoas precisam, nesse momento, de terapia, precisam do seu trabalho, e às vezes você fica ali se escondendo, não divulga como deveria divulgar, e simplesmente as pessoas não te contratam. Então, esse é o momento disso, de você colocar seu bloco na rua, as pessoas estão precisando, então vamos fazer essa transformação nesse cenário, que é o cenário que estamos vivendo agora. Então, o Juliano está entrando aqui pelo Instagram. Vou pedir para ele também entrar aqui na sala de aula. Vamos receber o Juliano Pimentel. Querido Juliano, como é que você está? Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Na paz? Você está bem? Estou bem, estou em paz. Oi? Tudo jóia. Ah, que bom que você está bem. Amigo, você consegue também entrar no Zoom para a gente fazer aqui pela sala de aula virtual também? Eu consigo gravar por aqui? Entrar no Zoom? É. Agora? Consigo. Então, aí você faz pelo Instagram e faz pelo Zoom, pode ser? Pode. Deixa eu pegar aqui. Manda o endereço para mim no Zap. Já mandei. Cadê? Peraí, deixa eu ver. O pessoal está chegando aí, tem bastante gente chegando. A gente vai ajustar aqui a parte da tecnologia para poder o Juliano entrar aqui na sala de aula, no Zoom, e a gente vai bater um papo sobre medicina integrativa. A gente vai falar sobre corpo, mente e espírito. E uma coisa que eu quero também que a gente fale, Juliano, é essa visão sistêmica de tudo que está acontecendo agora. A gente está chegando agora na Sexta-feira da Paixão, na Páscoa, e a gente pode também dar uma visão da medicina integrativa em relação à família. Você estava fazendo uma live agora, eu estava assistindo, você falando da família, falando da Sagrada Família. É bom que a gente traga esses assuntos também para poder levar uma palavra de esperança para as pessoas, uma palavra de força nesse momento. Então, todos nós estamos aqui reunidos para que a gente possa falar aí sobre esses temas. Você estava fazendo live até agora, né, Juliano? Tava. Fiz 2 horas direto de live. Deixa eu ver aqui. Tá cansado? Cara, não. Cansado. Não canso, não. O Zoom é um gargalo, cara. Pra mim. Calma que eu tenho que logar, que eu não uso ele direto. Peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir. Não precisa logar, não. Pode entrar direto.
Coloquei você na sala de aula. Beleza. Então, seja bem-vindo, Juliano Pimentel. Saúde plena Obrigado. a todos nós. É o que mais importa. O que mais importa é a saúde. Às vezes a gente esquece de cuidar da saúde. Às vezes a gente vai procrastinando a nossa saúde. E às vezes acontecem os alarmes da vida. A vida vira para a gente e fala assim, ó, cuidado. Olha aí. Olha para você. Calma. Trabalho depois. Essas outras questões depois. Agora é hora de olhar para a sua saúde. Espera aí. A vida alerta a gente todo dia. Às vezes a gente não se cuida e a gente toma uns sustos, né, Juliano? Então, o tema aqui é medicina integrativa, corpo, mente e espírito. Eu gostaria que você começasse aqui contando um pouco da sua história, por favor, Juliano. Tá. Bom, eu conheci o Diogo há uns anos atrás, quando um amigo meu me convidou para um evento que ele fez de um dia, e aí eu fui lá. Foi interessante. Tem quantos anos isso, Diogo? Tem uns 4 ou 5 anos. Não, tem mais, rapaz. Só isso? 4 ou 5 anos. Uns 5 anos, acho que é uns 5 anos nessa base. 5 anos. Nessa base. O que acontece, gente? Dentro desse contexto, eu comecei a... Eu estou há 20 anos na área de saúde, tenho 38 anos hoje. Quando eu entrei na área de saúde, eu já trabalhava. Eu comecei com fisioterapia, depois eu fui para medicina, fiz meu mestrado, agora estou no meu doutorado. Mas isso não quer dizer nada, tá? Isso para mim é porcaria. O grande X da questão é, dentro do que a gente faz no dia a dia, independente do que você faça, qual o resultado que você gera, tá? O grande ponto é que hoje a maioria das pessoas elas ficam travadas dentro de um contexto que elas pensam demais e agem de menos. Entendeu? Então, assim, igual você falou, a vida nos impele a parar por conta de algo da saúde. Normalmente, a vida impele a gente a alguma coisa quando você não fez o que tinha que fazer. Entendeu? Perfeito. Então, assim, quando a gente se coloca dentro de uma ação muito específica, de uma forma precisa, com um grau de consciência mantido, você sai do estado de compulsão. Quando eu me vi, minha esposa ela já tinha feito uma bariátrica e estava com 103 quilos de novo e eu decidi que eu tinha que ajudá-la. Se eu não ajudasse a ela, eu não conseguiria estabelecer o que era um resultado genuíno dentro do meu próprio lar. Eu não teria integridade para falar sobre nada fora. E aí a gente entra dentro da vereda da integridade e se você não tiver integridade, tudo vai ser disfuncional e nada vai ter resultado na sua vida. Ou vai ter resultado pífio sem integridade. Entende? E aí, Diogo, eu acredito que o principal aspecto dentro desse contexto é que quando as pessoas param com as conjecturas, com as histórias que elas contam para elas e fazem o que tem que ser feito, resultado cura. É muito simples. Resultado cura. Quando a gente coloca isso em prática, a gente sai da medicina alopática e começa a olhar o ser por inteiro. Quando você olha o ser por inteiro, você começa a olhar todas as esferas. Então, assim, hoje a gente tem 60% de pessoas com sobrepeso e obesidade no Brasil. Pessoas com sobrepeso e obesidade, elas são doentes, ponto final. Não interessa. Não tem gordo saudável. Todo gordo é doente. Ah, mas credo, você está chamando de gordo. O quê? Gordo é quem sobe na balança e está acima do peso. A gente chegou num ponto que o nível de conversa ficou muito cheio de mimimi. E dentro dessa sutileza da comunicação, foi se perdendo verdadeiramente a ação direcionada para um resultado assertivo. Esse resultado assertivo, ele gera o quê? Um envolvimento maior das pessoas que estão relacionadas ao fato. Quando a gente cria muita conjectura sem uma objetificação daquilo que quer ser alcançado, as pessoas se perdem em meio à mente pela mente. A mente pela mente, ela só gera caca. Ela nunca é sustentável. A mente com o corpo, ela atinge determinada esfera. Mente com o corpo, no uníssono, é via de acesso para o espírito. Quando você trata de corpo, mente e espírito, você faz uma junção, que é o que a gente representa, que é um ser triuno. E dentro desse contexto, quando você aborda mente, corpo e espírito, não há espaço para incongruência. E aí você vai falar, pô, Juliano, mas é uma regra muito dura, mas a vida é assim. O sol vai nascer independente do que você acredite nele, ele vai se pôr independente do que você acredite, a vida vai te cobrar resultado independente do que você crê,
você vai fazer o que você sabe do seu melhor e você vai ter um resultado proporcional a isso. Se você for competente, e isso não quer dizer titulações, isso quer dizer atitude mediante o que você faz e como você se entrega mediante aquilo que você está envolvido, você vai ter resultados proporcionais a isso. Entendeu, Diogo? E nesse contexto, eu vejo uma situação muito ímpar. Como médico, as pessoas, quando elas olham para a saúde, elas olham para a saúde de uma maneira compartimentalizada. A maioria das pessoas buscam a pílula mágica. Essa pílula mágica vai fazer coisas efêmeras e não duradouras na vida dela. A única via de transcendência de todas as camadas que a pessoa pode ter é sobre um cunho do autoconhecimento que ela mergulha dentro dela para achar a verdadeira liberdade. Então, quando a gente olha a medicina integrativa, eu abordo a mente, o corpo, o ambiente onde ela está inserido, o contexto familiar, tudo. Mas nada disso justifica o que é certo ou errado na vida da pessoa. Porque qualquer pessoa tem um potencial pleno de se libertar ou de criar o que quiser na vida dela, independente do que ela tenha vivido. É simples. Isso aí Joseph Campbell já explicou há muito tempo com a jornada do herói. O Herói de Mil Faces explica isso naturalmente. E quando você reconhece que, mediante os seus desafios, existe uma possibilidade de crescimento, você se conecta com isso de uma forma profunda. E ao você se conectar com isso de forma profunda, você envolve muito mais do que o seu raciocínio. E quando a gente se envolve de corpo e alma em algo, o resultado vem muito maior. Entendeu? Então, assim, por exemplo, olha só isso aqui. Ó. Olha como essa frase não tem poder algum. Gente, eu acredito que finalmente nisso. Mas eu gostaria de saber de como lidar com parentes que se julgam soberanos a todos e acabam atrapalhando. Essa frase é uma frase que não tem poder, é uma frase de vítima. Ah, mas eu não sou vítima. É. A partir do momento que você reconhece que você, ao falar isso, não tem poder e ninguém tem poder sobre você, a não ser que você permita, você se coloca como vítima. E não tem ninguém superior a você ou inferior a você. A partir do momento que você sabe quem você é, você se coloca como você precisa dentro do ambiente que você está e as pessoas te respeitam pelo que você é. E a partir do momento que você sabe que você foi feito à imagem e semelhança do Criador e você já foi aprovado por Deus, você não tem que ser aprovado por mais ninguém. Só que se você for incompetente, um desperdício na face da terra, não fizer o que tem que ser feito, realmente ninguém vai olhar para sua cara e vai te respeitar. Respeito ele é adquirido mediante aquilo que você faz e mediante o que você traz. E dentro dessa conversa, Diogo, eu acho que o mais importante aí é que a gente consiga captar o quê? A essência do ser humano é que ele transborde em cada etapa da vida dele. Se ele não estiver prosperando em cada etapa da vida dele, ele está sendo negligente com o que ele precisa fazer, da maneira com a qual ele está se envolvendo com o fato. Por exemplo, eu vou comentar um ponto sobre a medicina integrativa. Eu tive 25 pneumonias até 15 anos de idade. Tenho nódulo pulmonar. No meio da faculdade de medicina, eu fui diagnosticado com 7 pontos de sangramento do intestino. Descobri que eu tinha uma doença que estava quase indo para câncer. E aí eu fui para casa, comecei a chorar, lamuriar. Eu olhei, que porra é essa que eu estou fazendo, cara? Estava imaginando um câncer que nem existiu, que era a próxima etapa da evolução. E aí eu vi, puta, vai acabar com o meu sonho, uma desgraça viva, que não sei o que. Eu falei, cara, o que eu tenho para aprender com essa merda? Aí eu parei, comecei a mergulhar dentro disso, comecei a estudar. Aí eu falei, cara, eu não posso comer fora de casa por conta da minha limitação. Então, vou ter que ficar sem comer ou levar as coisas. Mas eu estava na época da faculdade, eu tinha que ficar fora, tá? Desse contexto, e acabou que eu comecei a me envolver com o jejum. E eu me envolvi com jejuns prolongados, jejuns de longa etapa. E como um cara que estava quase formando médico, quase médico, eu pensava assim, puta, jejum vai me enfraquecer, jejum vai me matar, jejum vai fazer um monte de merda com a minha vida, e eu não vou conseguir porra nenhuma. Só que ao contrário disso, quando eu comecei a entrar em jejum, eu vi que meu corpo ficava forte. Eu vi que eu estava tendo mais saúde. Eu vi que eu estava tendo mais clareza, mais discernimento na minha vida. Simplesmente por me abster de. Porque jejum, quando a gente pensa em jejum, jejum é se abster de. Basicamente, essa é a essência, entendeu? E quando eu me via me abstendo de me alimentar fora de casa, envolvido com o hospital,
eu comecei a ver as coisas e me relacionar às coisas de forma diferente. Anota essa frase. Todo mundo pega papel e caneta e anota. Jejum demonstra a vontade do ser e a força do espírito. Grava isso. Isso eu fiz no meu jejum mais prolongado. Eu não entro em detalhes de quanto tempo eu fiz de jejum, isso é problema meu com Deus. Mas essa frase veio muito clara na minha mente. O jejum demonstra a vontade do ser e a força do espírito. A vontade do ser é aquilo que você tem que fazer. É aquilo que você, o seu ego, impele pelo seu desejo a fazer. E o que te move dentro do teu próprio desejo? Você domina o teu coração ou você é vítima do teu coração? Quando você domina o teu coração, você se conecta à sua essência. E aí, quando você demonstra a vontade do ser e abster de, em propósito A, o jejum nunca foi uma ferramenta para emagrecimento, ele é uma ferramenta espiritual. E a partir do momento que você se conecta verdadeiramente ao espírito, a força do espírito, com a vontade do ser, você tem resultados incríveis em qualquer esfera da sua vida. E isso a gente encontra, os padres do deserto falam muito sobre isso. Isso tem na Bíblia em vários momentos também. Os montes. E assim, exato. Então, você conseguir dominar aquilo que é importante sobre a sua vida e tirar aquilo que não presta, faz com que você tenha resultados. E tem uma coisa que eu vi na Índia, Juliano, uma coisa que eu vi na Índia, né? A Índia, a gente vê tudo, né? Tudo mesmo, assim. As coisas mais loucas, mais insanas, e coisas muito curiosas e muito sagradas, né? Então eu olhei para um cara meditando, ele estava numa posição de yoga, e tinha um guia junto com a gente. Eu falei assim, nossa, que interessante, né? Aí o cara virou para mim e falou assim, ele deve estar aí há uns 2 anos. Eu falei, como assim ele deve estar aí há uns 2 anos? Ele deve estar aí há uns 2 anos. Tem pessoas que ficam aí sem comer, e tem pessoas que ficam aí nessa posição durante muito tempo. E a gente, às vezes, não sabe o que o ser humano é capaz, né? A gente não tem noção do quanto que o ser humano é capaz. Da mesma forma que a gente causa caos, da mesma forma que a gente tem essas relações de conflitos, a gente tem uma mente, às vezes, que é pouquíssimo produtiva, sendo ocupada com um monte de preocupação, com ansiedade, etc. E a gente tem pessoas, às vezes, vivendo no mundo através de inúmeras formas que a gente nem imagina que existe, né? E na Índia você vê isso tudo. Você vê de um lado o caos e do outro lado uma espiritualidade absurda, né? E isso é o ser humano. Legal você trazer esses conceitos iniciais aí, falando um pouco de jejum, trazendo a profundidade do jejum. E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais para que as pessoas leigas, né, as pessoas que não têm muita noção do que seria a medicina integrativa, se você pudesse entrar mais um pouco nesse assunto com alguns exemplos, com algumas formas de tratamento, se você pudesse também dar um en passant em tudo que a gente está vivendo agora, nesse momento, porque eu acredito que saúde não é só a questão física da virose, eu acredito que tem toda uma questão psicológica envolvida nesse momento. Então, se você puder falar um pouco mais de medicina integrativa e dar um en passant por esse momento que a gente está vivendo, e dar alguns exemplos também interessantes para o pessoal, Juliano. Na verdade, o grande X da questão é que a medicina integrativa, por si só, é um resgate do que é você olhar o ser humano completamente. Eu dei baixa até no meu CRM nesse ano. Tinha 3 anos já que eu não atendia e eu já fechei meu consultório há 3 anos. Hoje eu virei pesquisador, professor e por aí vai. Cara, se tem uma coisa que eu vejo de maneira intensa, é que o olhar da alopatia, ela faz, e ele é válido. A gente precisa da alopatia para intervenções específicas, tá? A gente precisa da alopatia quando a pessoa chega ao hospital. A gente precisa da alopatia quando o cara está infartando. A gente precisa da alopatia para casos muito específicos. E eles são necessários. Todas as camadas de intervenção, primária, secundária e terciária, são necessárias. Só que o grande X da questão é que o que o médico aprende dentro da faculdade é que essa é a única via que existe. Depois disso, alguns entram para dentro da acupuntura, alguns entram para dentro do floral, alguns entram para dentro da homeopatia, alguns vão pegar e conjugar com técnicas terapêuticas e por aí vai. O grande ponto é que, quando a gente olha o ser humano
dentro de um contexto integrativo, a gente vê a base fisiológica que está por trás de tudo aquilo que ocorre. Hoje, por exemplo, a gente não tem como dissociar a parte intestinal de nada do que ocorre no corpo. Quase todas as doenças que ocorrem no nosso dia a dia, elas têm relação com uma alteração inflamatória intestinal basal. Essa alteração inflamatória intestinal basal tem uma relação única com aquilo que você come, com o que você joga para dentro, e que as recomendações nutricionais, as recomendações dietéticas no mundo inteiro falam que é saudável. Como que a porcaria da recomendação é saudável se 60% do país está gordo? Então, grande parte da questão é que, dentro do jogo que foi constituído, o médico foi ensinado na faculdade a ter uma visão deturpada sobre o que é saúde e doença. Quando você dissocia uma classe e cria um viés de interpretação dentro da própria classe, você cria um aspecto de visão distinto que um vai falar, isso presta, isso não presta, isso é picareta e isso funciona. O que funciona é a cirurgia. O que eu não entendo, não funciona. E aí tem uma outra frase que vocês podem anotar já, e é bem válido que vocês saibam, é que tudo aquilo, a sua ignorância sobre um fato não elimina a existência de algo. Se você não sabe isso não quer dizer que isso não exista. Quer dizer que você não teve acesso a isso, está tudo bem, um dia talvez você tenha. Então, dentro desse aspecto da medicina integrativa, existem correlações que têm de somatização de áreas? Sim, existe somatização. Tudo é somatização? Não, não é. Existem inúmeros aspectos que têm que ser distintos e avaliados profundamente, senão viram uma panaceia. E nesse contexto, você vai ter que ver causa-efeito em todas as esferas do ser. Como existe causa e efeito sobre todas as esferas, normalmente, quando a pessoa represa algo que era para estar fluindo, vai dar caca. Isso existe desde a Ayurveda. Os indianos, os hindus, quando estão no samadhi, eles ficam e perdem o nexo temporal. Por quê? Tempo é uma questão de perspectiva. Essa perspectiva, quando o hindu entra em samadhi, ele se distancia da percepção temporal e, com isso, o metabolismo dele baixa a níveis basais. E as pessoas perdem esse nexo temporal e, com isso, passam muito tempo dentro daquela constituição. E, sim, tem pessoas que estão nesse processo há muito tempo. Mas, nesse mesmo contexto, dentro da medicina Ayurveda, a gente vê um ponto muito específico. O ponto específico é a relação que você tem com o que você direciona na sua mente, com o resultado que você quer no seu corpo. Dentro da Ayurveda, por exemplo, se você fizer jejum sem um propósito claro e nítido, você está dando um tiro no seu pé. Porque se você fizer o jejum e você está num barco e você é obrigado a se abster de, porque não tem, e você acha que você vai morrer, assim você é. Isso é bíblico. Como tu pensas, tu és. Se você pensa e acredita no milagre, o milagre acontece. Se você pensa que o corona vai entrar na sua casa e vai foder a sua vida, ele vai foder a sua vida. Quando você abre o seu coração para o espaço do medo ser disseminado, você permite que uma força que não edifica a sua vida frutifique no seu ser. Então, vamos pegar de forma mais profunda. Eu vou usar a Bíblia, daria para usar N contextos aqui. Por exemplo, o que é ligado nas terras é ligado ao céu. Isso é bíblico também. Tudo que for ligado na terra vai ser ligado no céu. Tudo que for ligado no céu será ligado na terra. Quando você vê esse contexto, não há e nunca haverá, tá? Nenhuma criação na terra que não esteja ligada ao céu. E nenhuma que esteja aqui. Então, ninguém cria nada. Você faz essas coisas acontecerem a partir da sua relação e da sua intimidade com um conhecimento que transcende a sua percepção. Existem pessoas que simplesmente, por não acessarem essa dimensão de conhecimento, vão falar que isso não existe. Aí eu vou falar, tá bom, você não existe. Então, como é que eu gero mais resultado hoje em família, sem nem pisar num consultório e sem ter que atender ninguém no meu consultório? Eu tenho mais de 80 mil famílias que são meus alunos no mundo inteiro, em todos os continentes. Como é que eu fiz isso sem ter um consultório? Como é que, através da edificação do ser, dele transformando os hábitos dele, dentro do nível de conhecimento, dentro do nível específico, ele começou a ter resultados que ele não imaginava antes e que, às vezes, eliminaram 50 quilos.
Como? Sendo que você no consultório não está conseguindo ter esse resultado. Você com o seu paciente, fazendo sua hipnose, sua constelação, seu coach, o que quer que você use o nome. Se você não tem resultado, você não está conseguindo acessar o que precisa na vida do outro. Ponto final. Se esse resultado é efêmero, você tem que lapidar para você aprofundar mais a percepção do outro e mergulhar dentro dele. Mas aí a gente entra dentro de uma camada. Você só dá o que você tem. Você só dá o que você tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se a pessoa não tiver essa visão dentro dela, ela não tem como transpor tudo isso. Ela não tem como transbordar tudo isso. E aí ela vai ser vítima das circunstâncias sobre as quais ela mesma criou. Porque sempre vai haver a participação dela sobre o fato que governa a vida dela. Positivo ou negativo, sempre vai haver. A partir do momento que você entende que você cria toda a situação que hoje faz preto, ou pelo menos você cria a forma com a qual você lida sobre uma situação que você não queria lidar inicialmente, quem determina isso é você. A partir do momento que você se posiciona como criador dessa situação e você criou o inferno que você vive, você é o único que tem poder para destruí-lo. Só que a gente vive dentro de um contexto hoje, Joe, que as pessoas não entendem o próprio poder que elas têm e elas acreditam que tem alguém com um status, ou, por exemplo, quem que você admira hoje? Quem que você admira? Me fala uma pessoa que você admira. Eu admiro Tony Robbins, eu admiro o Ravi Shankar, que é o meu mestre lá na Índia. Eu admirava o Bert Hellinger, que faleceu. Entenda. Você só admira alguém pelo posicionamento que você vê do que ele realiza diferente do seu. Dentro de algo que você ainda não consegue gerar. Eles não têm nada melhor do que você. Só que você não atendeu e não aprendeu como acessar as coisas que eles acessaram. Enquanto você olhar com admiração e não de igual para esse indivíduo, você nunca vai acessar o potencial que você tem que ter para fazer o que você tem que fazer. Acabou? Se eu tiver o Papa na minha frente, eu vou lidar com ele igual eu lido com você, com muito amor e carinho. Não tem isso. Todos são filhos, à imagem e semelhança do Criador. Se bater a cabeça, os dois têm um TCE e os dois morrem. Isso a medicina ensina na hora. Se cortar, os dois sangram, os dois sentem dor. Enquanto você admirar alguém, você vai continuar com uma visão que fulano realizou coisas ainda. Cara, em via de regra, fulano só fez coisas que você não fez, com a habilidade que você não fez, com a consistência que você não fez, e por isso ele teve resultado que você não teve, e tá tudo bem. Mas ele não é melhor do que você. Se vocês dois chocarem, os dois têm TCE, os dois vão morrer da mesma maneira. Então, dentro desse contexto da admiração que ocorre dentro da sociedade, a gente tem que se colocar de uma maneira consciente, e não com a visão de superioridade. Muitas vezes, eu chamo qualquer pessoa numa live. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa numa live. Desde suicida até o que for. Não tem problema nenhum em falar com ninguém ao vivo. Por quê? Dentro do contexto, a grande maioria das pessoas não é confortável com a própria imagem. Não tem intimidade com as suas próprias feridas. Não tem. A partir do momento que eu não estou querendo agradar ninguém, eu sou livre para falar o que eu quiser, para me portar como eu quiser, mediante aquilo que eu acredito e mediante a presença daquilo que me norteia. E quando você se vê livre, aí é que a chave começa a virar. Entendeu? Aí a chave começa a virar e você começa a ver, opa, mas peraí. Se eu fizer do jeito que eles querem, eles vão reclamar. Se eu fizer do jeito que eles não querem, eles vão reclamar. Se eu não fizer nada, também vão reclamar. Eu estou deixando a minha vida ser governada pelos outros e não por mim. Faz todo sentido. O ponto principal disso tudo aí que aproxima é o respeito, né? E eu acredito exatamente nesse ponto, a autorresponsabilidade, aquilo que cada um consegue assumir como parte da história. Quando a gente olha sem consciência de que o problema é do outro, de que o problema é da sociedade, de que a gente não consegue chegar onde a gente quer,
aí a gente começa a se vitimizar, e a vitimização é o ponto. A vitimização é fugir da autorresponsabilidade. Agora, em relação à admiração, como você falou, eu não encaro dessa forma. Eu encaro que existem pessoas que a gente admira e tem carinho, e eu não vejo nada de errado nisso. E existem pessoas... Não tem nada de errado. Às vezes existem pessoas que a gente olha e aí, dependendo da pessoa, a pessoa vai olhar para o outro com um certo grau de que é impossível, um certo grau de que eu não consigo chegar lá, um certo grau até de inveja, né? De querer ficar no lugar do outro. Aí já não vejo mais como admiração, né? Eu vejo como inveja e aí é um outro grau de discussão a ser falado. Mas o que eu quero passar aqui é que, no ponto da autorresponsabilidade, eu sempre falo que qualquer processo terapêutico, e o objetivo dessas lives aqui são lives focadas nos terapeutas, para que eles possam se motivar a atender, se motivar a ter um movimento nesse cenário de quarentena. Eu sempre falo que o primeiro ponto de um terapeuta é levar o cliente para a autorresponsabilidade. Então, qualquer ressignificação emocional parte do princípio da autorresponsabilidade. Qualquer passo terapêutico, se o cliente não assume a autorresponsabilidade, ele vai continuar no mesmo lugar, dando volta em círculos ali. Então, esse ponto da autorresponsabilidade... Isso parece... Esse ponto é uma coisa que... Quando a gente fala sobre respeito, isso é uma conversa que, quando você se entende a imagem e semelhança do próximo, e que você vê no próximo a mesma... Você cortaria seu braço? Quando você vê no próximo uma extensão da tua própria vida, você não tem que falar nem sobre respeito. É simples, faz parte de. O problema é que a maioria da percepção das pessoas, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de amor próprio, me fala, Jesus Cristo se amou? Madre Teresa de Calcutá se amou? São Francisco de Assis se amou? O amor próprio, como é usado hoje, cara, o amor próprio, como é usado hoje, é uma balela para as pessoas entender e falar, não, eu me amo. Vamos supor, quem aqui é pai ou mãe? O pai e a mãe amam o filho. Você ama o seu filho. Você permite que seu filho faça o que ele quiser? Não. Você quer protegê-lo. Você quer protegê-lo de uma série de eventos porque você julga que ele não está preparado para algo. O amor, como o homem concebe, de uma maneira geral, ele é limitante. Ele não é um amor ágape. Não é um amor que transcende todas as barreiras. Eu amo meu marido, mas ele não pode fazer o que ele quiser. Amor é exatamente você liberar completamente para a pessoa voltar para onde ela quer estar, de uma maneira plena. Quando a gente vai para uma outra patamar de percepção, onde as pessoas são livres e elas, na sua liberdade, escolhem fazer o que elas desejam e elas se sentem responsáveis, eu não tenho que mandar uma formiga comer, nem trabalhar. É simples. Falar sobre autorresponsabilidade para um adulto é porque a sociedade está doente, e hoje grande parte até dos terapeutas também. Quantos terapeutas gordos existem? O cara não cuida da própria vida, quer cuidar do outro, cara. Tá errado. Não tem conversa. Tá errado. Ou você cuida primeiro da tua vida, ou você põe a máscara no teu nariz para não morrer, ou você fica quieto em casa, pô. Ou você tem congruência nas áreas da sua vida, ou você não abre a boca. É o que é. E aí é uma evolução, uma jornada para cada um, e tá tudo bem. Mas o que a gente não deve fazer é botar panos quentes em cima de coisas que são claras até para uma formiga. A formiga não tem um governador, a formiga não tem nenhum imposto em cima dela, ela trabalha o tempo todo em comunidade para conseguir alcançar o que deseja e para quando não tiver o alimento no inverno, ela ter estocado. Só que o ser humano, mediante as suas mazelas, mediante essa história que foi constituída, que você... Não, esquece. Se a gente começar a agir com mais responsabilidade e uma visão assertiva da vida, simples e poderosa, você vai entender que você é capaz de tudo o que você precisa, desde que você tenha a maturidade necessária para agir da forma como você tem que agir. E as ferramentas que você agrega para buscar o seu resultado é top. Beleza, estamos aqui na quarentena. Você é terapeuta. Cara, se você é terapeuta, se você é médico, se você é nutricionista, independente do que você seja que está aqui, e você quer ganhar dinheiro sem sair da sua casa, você tem que aprender a usar a internet. Aqui, por exemplo, imagine que dentro desse contexto, isso aqui é uma loja. Tem 28 pessoas vendo essa loja exatamente agora.
Essas pessoas entraram na sua loja através do seu celular. Como que você vende a sua terapia? Ah, não, mas eu não consigo falar para o celular e intervir sobre ele em casa. É incompetência sua, inabilidade sua. Eu faço isso com gente no mundo inteiro. E não faço um a um, eu mentoro em grupos hoje. Então, é possível gerar resultado. E essa incompetência, quando eu falo isso, é uma incompetência para você reconhecer aquilo que você precisa de buscar uma competência. Ponto. É você reconhecer que a sua inabilidade em algo é um convite a você crescer naquilo. E dentro desse contexto, a gente vai mergulhando dentro disso de uma forma assertiva. Mas enquanto as pessoas... Cara, quantas pessoas, Diogo? Quando eu baixei o meu CRM, os meus colegas perguntavam assim, mas cara, você deu baixa no seu CRM? Que se dane. Não é a medicina que me define. Eu estou médico. Eu sou formado em medicina. Isso não define quem eu sou. A minha essência é maior do que qualquer outra coisa. Enquanto você não estiver conectado à sua essência, e a maioria dos terapeutas se conectou ao propósito de ajudar o próximo, assim como muitos profissionais da área de saúde, pelas suas próprias mazelas. E na hora de uma crise, se você está sofrendo com uma crise, é porque você não soube fazer o dever de casa. Quando você fez o dever de casa, e você fez igual a formiguinha, isso está em Provérbios, está também na Bíblia. Tudo que estou falando aqui está na Bíblia. Está em Provérbios. Se você fizesse seu dever de casa na época que estava na bonança, você não ia estar desesperado agora. Você ia ter aprendido a trabalhar na internet, você ia ter aprendido a prosperar, você ia ter aprendido a se posicionar independente do que o outro pensa. E quando eu digo esse aspecto, você ter a firmeza de dizer o quê, Diogo? Cara, tá joia que você pensa dessa maneira, mas para mim você está errado. Por que isso? Existe uma coisa de se botar panos quentes e que entre um terapeuta e o paciente nunca deve existir. Por que isso? Presta atenção. Se eu defendo um ponto de vista em quesito, esse ponto de vista só é defendido por alguém que acredita que esse ponto de vista é correto. A partir do ponto que esse ponto de vista está correto, para eu falar que esse ponto de vista está correto, na minha concepção, o seu ponto de vista não está correto. E está tudo bem. As pessoas precisam de entender que elas se posicionarem mediante os fatos é o que vai trazer uma conexão maior com o público dela. Eu não estou querendo agradar ninguém que está na minha live. Na verdade, eu não estou nem aí para cada um que está ali. A única pessoa que eu quero agradar é Deus. Ponto. Quem vier no caminho está bem. Quem não vier, está bem também. Mas nesse contexto, eu falo isso porque dentro de uma camada social, quantos por cento do Brasil hoje tem consciência genuína dos hábitos que eles estão levando na vida e de qual a relação de causa e efeito que eles têm? Pouquíssima gente. Está todo mundo dormente. É um bando de zumbi. Com 5 vivos que saem correndo. Os zumbis saem correndo atrás porque estão vivos. Ó, aqueles lá estão vivos. Vamos correr atrás porque está todo mundo com fome. É isso que acontece. E aí, quando as pessoas veem pessoas vivas com grau de energia alto, que se posicionam independente de onde esteja, irmão, elas se assustam. Porque elas não vivem isso. E ela só se assusta porque ela não despertou isso nela. E aí é que o trabalho do terapeuta se faz lindo. Porque quando você vai começar a ajudar o ser a despir as camadas que ele pensa que é ele, e na verdade foram construções que foram plantadas nele, pelas mazelas dele, pelo que os outros falaram, pela forma como ele se relacionou com a vida, ele vai descobrir que quando ele for tirando pele a pele, e ele chegar no cerne dele, aquele cerne genuíno, e esse ninguém toca. Quantos médicos, querido, hoje estão tirando, às vezes, 3, 4, 5 mil reais por mês? Sabe como é que me dói ver um médico fazendo isso? O cara estuda 10 anos, velho. Ele não consegue se posicionar genuinamente. O cara se sente escravo da medicina, vira um peão de luxo e não consegue prosperar, mesmo com uma arma e com um sonho de poder fazer o máximo. Por quê? Ele entrou na hora que entra na faculdade, a primeira coisa que é dita para o médico é o seguinte: você é a nata da sociedade. Você é a elite da elite. Você é 0,1% do planeta. Você vai salvar vidas. É o quê? Vai morrer igual qualquer um.
A missão que você tem imbuída no seu coração, Isso. isso não te torna melhor do que ninguém. É a sua missão, é seu propósito conectado com o sagrado. Mas quando você implanta e imprinta isso na cabeça de algumas pessoas, e elas acreditam nisso e chegam lá na frente, eu sou 01 da sociedade, eu não tenho que fazer porra nenhuma que eu vou prosperar. Vai se ferrar! E é por isso que quebra a cara na hora que entra no mercado. Entende? Então, igual um terapeuta, eu conheço muitos terapeutas. Qual o principal ponto? E aí a galera que é terapeuta aqui pode até falar. O principal ponto do terapeuta é uma pessoa que tem muita mente e pouca ação. Adora elocubrar. É uma masturbação mental quase. Na hora de entrar em ação, não faz porra nenhuma. Ah, eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer... Mas na hora de agir não faz porra nenhuma. É um obeso mental. Aí não vai ter resultado nunca. E eu falo isso com carinho. Estava dando uma palestra no evento aqui em São Paulo, só para terapeutas, no Viver de Terapia. Foi a conversa que eu tive lá com eles. Quando eu fui no Monte Fuji, no ano passado, que eu levei, eu fiz um grupo de empresários para subir o Monte Fuji comigo e fazer uma imersão de um performance camp. Aconteceu o seguinte. Um amigo meu, que é PhD, tinha virado da seguinte forma. Ju, vamos fazer um performance camp. Wilson Nascimento. Aí ele falou, vamos fazer um performance camp no Japão? Vamos, não sei o quê. Eu nunca tinha subido uma montanha. Nunca. 25 pneumonia, bicho. Asmático. Eu tive lá esse ano, Juliano. Eu tive lá esse ano. Olha o que rolou. Olha o que rolou. Eu cheguei, o Wilson já tinha ido várias vezes ao Japão, acabou que não foi. Não conseguiu ir. Nessa hora eu olhei para cima, o que você tá armando? É para eu ir, né? Eu vou. O nível de congruência que eu digo é esse. É isso que vocês têm que buscar. Eu ia subir com os empresários no dia 30. No dia 30 não, no sábado. Era o dia da montanha no Japão. E eu estava sozinho no Japão. Sozinho como trainer. E eu nunca tinha subido a montanha. Como que eu ia fazer um treinamento na montanha? Com 3.700 ou 3.800 metros, eu não lembro agora. Sem nunca ter subido. A gente só dá o que a gente tem. O que eu fiz? Estava em tempestade, vou eu subir a montanha sozinho. Eu e Deus. Na quarta-feira, porque no sábado eu ia fazer o negócio. Para eu conseguir conduzir o time no outro dia. No final de semana. Entendam que dentro desse contexto, é esse nível de congruência de você subir no meio-vento de 40 km por hora, sozinho, subir numa montanha que você nunca conheceu, no meio de uma tempestade, com frio, porque eu fui para o Japão, estava 40 graus, e ia aparecer um taifu, que é um tornado, e levou a temperatura para 4 graus, e ainda assim você subir e fazer o que tem que ser feito. Se você não negocia com o que você tem que fazer, as coisas se transformam na sua vida. Mas você tem que entrar em ação. Você tem que estar no estado de presença pleno, onde não haja nada de conjectura sobre o passado, muito menos o futuro. Você se conecta e é arrastado pelo que clama no seu coração. E quando você faz isso sem porquê nem poréns, e você se sente guiado por isso, tudo na sua vida acontece. Nunca vai faltar dinheiro, nunca vai faltar prosperidade, nunca vai faltar sucesso. Você vai ajudar a vida de cada um que tocar o seu caminho. Cada um que cruzar o seu caminho, você vai ajudar, porque você é próspero onde quer que você esteja. Se você for para a África, você prospera. Porque isso está em você. É uma coisa da sua atitude. É quem você é mediante o que o mundo te oferece. Você se torna um criador, um co-criador sinérgico de onde você está. Mas a maioria das vezes, então, uma coisa que eu falo muito aqui, e eu falo para todas as pessoas que me seguem, e falo para vocês também que são terapeutas aqui. Se for para sair da sua boca e essa palavra não for para empoderar a sua vida, cala a boca, que você está errado. Cala a boca, que é o seu cérebro, é a sua mente falando merda. A mente é o que coloca obstáculos. O espírito arrasta. Entenda que a mente cria situações baseadas nas experiências que ela já teve.
Enquanto a alma, quando está conectada ao espírito, ela arrasta você para o seu propósito. A conversa vai para outro patamar. Não tem nem conjectura, você nem pensa se tem opção. Você viu na live lá o que eu falei. E assim, é simples. Estava com a família, e especificamente, ela tinha atendido, ela falou, nossa, doutor, uma bênção, sou detox. Eu perdi 7,5 kg em 7 dias. O marido pegou o celular, foi lá, falou. Cara, foi uma zona. Aí eu falei, tá. E ela totalmente insegura. Aí eu falei, e aí? Quem ferrou sua vida? Quem era autoritário? Teu pai ou tua mãe? Ela, meu pai. Aí eu então corto o cordão umbilical com ele estava do lado, né? E eu, tal, pau, tal. E o pai ouvindo, e a mãe ouvindo, a mãe acamada. Todo mundo junto. Aí eu falei, você vai falar com amor para ele, mas você vai cortar o cordão umbilical. Porque enquanto você não resolver essa jossa, você vai continuar onde está. E aí, do nada, ela entra em catarse. Como é que você sabia? É simples. É simples. Basta vocês estarem atentos e conectados a quem você está se relacionando. Se eu faço isso pela internet, não é possível que você seja incompetente ao ponto de não conseguir fazer isso no seu consultório. A partir do momento que você está acessando o sutil de tal maneira, você vai perceber que existe outro ser humano na sua frente. Esse ser humano é constituído de uma série de aspectos que muitas vezes você nem vai entender plenamente e está tudo bem. Mas a partir do momento que você começar a entender que existem forças que norteiam esse campo e você conseguir entrar nesse campo, você consegue realizar o que você nunca imaginou dentro do seu consultório, dentro da sua clínica e na sua prática do dia a dia. Só que isso vai demandar o quê? O que eu falei lá no início. Uma vontade do ser e a força do espírito. Se você não tiver colocado nisso desde o início e não souber quem você é, você não vai acessar nada disso. Você vai continuar racionalizando tudo. Quando eu falar que é possível, você vai falar, não, isso é impossível, isso não existe. Isso não existe. Esse cara tem 80 mil alunos do mundo inteiro, isso não existe. Não existe na sua realidade, mas eu tô falando pra você que existe, pô. E aí a gente continua igual o Santo Tomé. Tem que enfiar o dedo na ferida pra ver se tá vivo. Porra, se eu tô falando que existe, é porque existe. Se você não sabe, é porque você não aprendeu isso ainda. Então, a questão do aprendizado continuado, jogo, igual o Tony fala das 6 Human Needs. Porra nenhuma, são 2 necessidades básicas. Ele tá totalmente equivocado naquela porra. São 2. O ser humano só tem 2 necessidades básicas. Uma, expansão contínua, e outra, conexão plena. Ele não tem nenhuma outra. Você sempre vai ter que expandir em alguma camada da sua vida. Em amor, em sabedoria, em espiritualidade, em força, independente do que seja. Se você não estiver expandindo, você está morrendo. E a outra necessidade básica, se conectar com tudo. Com o cosmos, com Deus, com a criação, com todos e tudo que tiver ao seu redor. Você faz parte de uma criação que é maior do que a sua percepção. Quando você se isola, você se mata. Não tem como você sair desse uníssono. E tá tudo bem. Aquilo que ele considera que é correto dentro disso, daquilo, você vai ver, vai se aplicar nessas 2 bases. São 2 únicas necessidades. Sempre que você não está conectado plenamente no que você faz, você fracassa. Sempre que você não está expandindo no que você acredita, você se sente mal. É simples e básico. Qualquer outra coisa fora isso vai ser uma elucubração para tentar explicar para quem não entende. Meu problema não é com quem não entende. É que a pessoa tem que fazer o seguinte. É só você aprender a posicionar isso. Você vai falar, bom, se você não estiver expandindo dentro daquilo que você acredita, que é o seu relacionamento ideal, você vai estar feliz? Não, beleza. Se você não estiver expandindo dentro daquilo que você acredita, que é uma prosperidade financeira para sua família, você vai estar feliz? Não. Se você não estiver expandindo dentro daquilo que você estiver colocando para ser um ser humano mais belo, você vai estar feliz? Não. Se você não estiver expandindo dentro daquilo que você veio fazer como seu propósito, sua missão, você vai estar feliz? Não. E qual a única forma de você expandir constantemente? Você se jogar de corpo e alma. E isso leva você para um outro patamar de percepção. Um outro patamar de conexão. Que a grande maioria das pessoas tem medo e trava. Medo não existe juntamente à fé. Por isso que quando você reconhece a força do espírito,
não tem espaço para medo. Corona? Corona o caralho. Ah, pra puta que pariu o corona inteiro. No Rio de Janeiro, o que esse governador, filho da puta, tá fazendo aí? Prendendo gente, andando sozinho no calçadão. Isso é safadeza. Impedindo gente de trabalhar por conta de uma gripe que chegou no Brasil. E eu falo como médico. E não interessa o que você acredita. Você sabe menos do que eu nisso. Então fica quieto. Acabou. Você não tem base para discutir comigo. E é o que é. Assim como eu não vou discutir com um advogado lei. E dentro desse contexto, essa elucubração de medo que está sendo vendida é o que está ferrando a humanidade. O que ferra a humanidade hoje é o medo. Esse é o pior vírus que existe. É medo. É medo. Morre muito mais gente por fome, muito mais gente por infarto, muito mais gente por obesidade, muito mais gente por acidente de carro, muito mais gente por arma. E a gente vai quebrar o país inteiro por conta disso. Então, Diogão, quando a gente fala de colocação de corpo e alma dentro disso... Aqui, ó. Essa, a Patrícia. A Patrícia foi a que estava na live lá. Você infiltra a milhares de almas de seres humanos com sabedoria e destrava todo mundo de dentro para fora. Por mais médicos como o senhor. Gente, eu não sou ninguém diferente de vocês. Isso é a primeira coisa que eu falei. A mesma coisa que eu faço, vocês podem fazer. A mesma coisa que Cristo fez, a gente pode fazer. Só que vocês têm que reconhecer quem vocês são. Porque uma das orações que norteia a minha vida é de São Francisco de Assis. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma pessoa que entende isso, ela não tem medo de dar a vida dela pelo propósito dela, porque o propósito dela é maior do que a própria vida dela. É simples. Só que a gente complica. E nessa complicação que o ser humano coloca, isso impede com que você flua, isso impede com que as águas fluam. E aí essa represa que você criou na sua vida está deixando um rastro de pobreza, de escassez, de limitação toda à frente, que você não tem nem ideia. Um ser humano desperdiçando sua essência aqui é responsável por milhões de pessoas que estão sofrendo. Eu vou falar de uma forma simples, um cálculo que às vezes você não sabe, Diogo. Quantos funcionários você tem direto na sua empresa, irmão? Hoje eu terceirizo tudo. Hoje eu tenho Quantos tem indiretamente? 10 pessoas, mais ou menos, com tudo terceirizado. Perfeito, 10 pessoas. Hoje, com o que você faz como empresário, você simplesmente tem 50 vidas embaixo do seu trabalho. 50. Para cada pessoa diretamente ligada a você, são 5 que você leva provento para a família deles. 5. Então, dentro desse contexto, vocês precisam entender a única coisa. Você pode falar o que for. Você pode acreditar no que for. Eu não estou nem aí. Você foi livre e é livre. E se Deus te deu livre-arbítrio, quem sou eu para tentar te regular? Parabéns. A questão é, no final das contas, qual o resultado que você tem com as regrinhas que vivem na sua vida? Eu não vivo por regra. Eu vivo por princípios. Regras são criadas pelos homens. Princípios norteiam a existência. Quando você coloca isso em foco, você vai ter resultado em cima de resultado, porque você age sobre algo que é muito maior do que a sua única percepção. A coisa mais linda de se ver, cara, é um ser humano livre. É lindíssimo. E quando a gente vê um ser humano livre, e esse é o maior desejo que eu vejo como terapeuta, que eu vejo também para cada terapeuta que fala, é que vocês consigam, primeiro, serem livres e, nesse caminho, libertem o maior número possível de pessoas. É isso que interessa. Fechando ainda o assunto, o meu bulldog roncando, fechando ainda o assunto, o grande X da questão, a gente está na quinta-feira da Paixão. Hoje foi o dia que Cristo fez a Santa Ceia e que ele lavou o pé de todos aqueles que eram apóstolos dele. Se ele lavou o pé dos próprios apóstolos, quem é você para negar um chamado de servir da forma como você tem que servir, de prosperar como você pode prosperar e ficar titubeando sobre a sua missão? Para de questionar, para de ouvir sua mente, se conecta à sua alma e deixa fluir no espírito.
Tudo vai acontecer na vida de vocês. Se vocês falassem para mim há 5 anos atrás, você vai ter alunos do mundo inteiro, eu ia falar, você tá doido. Se você falasse para mim que você vai... Eu ia falar, você tá louco. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, foi não discutir com o que Deus manda. Se eu sentir no meu coração, eu tinha investido R$500 mil no meu consultório, cara. Eu senti no meu coração que eu tinha que fechar meu consultório. 6 meses depois de ter aberto. Aliás, 1 ano depois de ter aberto. 1 ano. Uma semana depois eu recebi uma ligação de uma mulher de Portugal. Ela tentou me ligar por todas as vias, no Facebook, no YouTube. Aí eu atendi. Ela falou assim, olha, doutor, eu estou aqui em Portugal, vou falar uma língua que o senhor entende. Seu anjo da guarda está perguntando por que você não fechou seu consultório ainda, porque aí não é sua missão. Aí houve essa. Quem tem intimidade com Deus vai falar assim, obrigado, deixa que eu vou checar se isso é verdade. Como eu já tinha ouvido, eu falei, pode falar que está tudo bem, você demorou a falar comigo, eu já estou com a minha secretária, está de aviso prévio, eu estou mudando para São Paulo. Fechei meu consultório. Esse é o ponto. Você não tem que ter intermediário nenhum para sua relação com o sagrado. A partir do momento que você se conecta com Deus, sua vida prospera. Todos que estão ao seu redor prosperam. Minha esposa só olhou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Vamos arrumar as malas e vamos embora. Esse nível de autoridade sobre o seu lar, você sendo um patriarca na sua família, juntamente a sua matriarca, que é a sua esposa, vocês conseguem fazer coisas incríveis dentro disso. Porque essa trindade que é o relacionamento representa uma trindade que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ninguém consegue dissolver isso na presença do sagrado. E aí quando um casal que se ama verdadeiramente, se conecta verdadeiramente, se coloca em ação, ninguém para na frente deles. Uma vez, o Dr. Lair Ribeiro me chamou na casa dele e me perguntou assim, Ju, me conta uma coisa, como é que você fez o que fez sem nunca tomar um processo no CRM? Aí eu falei para ele assim, professor, porque na verdade nunca foi sobre o que eu fiz. E sim porque eu estava fazendo o que eu era coordenado a fazer. Ponto final. A partir do momento que você sabe quem está guiando os seus passos, você vai para qualquer lugar, porque você não tem problema com isso. Pedro ficou preocupado e acordou Jesus no meio da tempestade. Jesus mora no seu coração hoje e você não sabe. E aí você fica preocupado no que vai acontecer com sua vida ou deixar de acontecer. Ele está aí acordado e vivo e você não sabe ativar isso para botar para fora. Se você ativar isso e botar isso para fora, você se torna imparável, inabalável. É isso. E aí você transborda a partir desse amor, tudo. E é um amor de firmeza, não é um amor de passa a mão na cabeça, você acolhe. Se você perguntar a qualquer aluno meu, doutor Juliano me ama? Pode perguntar aqui, ó, se eles se sentem amados por mim ou não. Tem muito aluno meu, a Érica está aqui, a Patrícia está aqui. Bicho, eu estou sendo leve aqui com vocês porque é uma coisa externa. Com eles é 10 vezes pior. É sério, amigo. É sério isso. Cara, gratidão eterna pelo convite. Eu não sei se eu ajudei vocês em alguma coisa, se pareceu um surtado. Eu diria que foi uma live tapa na cara, foi uma live pra gente acordar, foi uma live assim, ó, pra gente tomar as atitudes necessárias na nossa vida. E, Juliana, eu quero te agradecer imensamente assim, por tudo isso que você falou. Eu quero aproveitar e convidar o pessoal para poder curtir o seu Instagram, para o pessoal seguir você. Fala o seu Instagram para o meu público, para o pessoal te seguir, por favor, Juliano. É Maestria em Saúde, tá, gente? É Maestria em Saúde. Maestria em Saúde. Eu também vou falar o meu Instagram para o pessoal que está aí assistindo. Diogo Hudson, _ Escola de Heróis. Diogo Hudson, _ Escola de Heróis. Quero fazer um convite aqui antes de cair para todos que estão aqui no próximo sábado, workshop gratuito de constelação familiar, de 9 às 18. Entra aí, escoladeheróistreinamentos.com.br, se inscreva lá. Tá marcado no meu perfil lá, é só clicar. Vai cair aqui a ligação. Ah, que pena. Caiu já. Caiu a ligação aqui no Ô, gente, vocês gostaram ou acharam muito doido isso? Mas a gente finaliza por aqui pelo Zoom. Quero agradecer a todos aí pela presença. Juliano, muito obrigado aí por Deus me livre. Fio o dedo na tomada, gente.
Oi? Tá tudo mutado. O Zé Roberto tá falando para a câmera e não grita. A gente vai finalizando por aqui, Juliano. Muito Olha, gente, obrigado Diogão, obrigado pelo convite, tá, querido? pelo Deus te workshop, abençoe. pela E aula assim, hoje. Eu chamaria aula tapa na cara. Então, a gente agradece muito aí por tudo que você falou. Foram palavras muito sábias, palavras bem orientadas. E eu agradeço demais aí pela tua presença. E quero convidar todos aqui para o workshop gratuito no próximo sábado, de 9 da manhã às 18 horas. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva em escoladeheróistreinamentos.com.br. Juliano, divulga se você puder para as pessoas esse workshop, porque vai ser muito bom. A gente vai falar sobre vivências, experiências, etc. E depois vamos conversar, porque eu quero divulgar também seus produtos para a minha lista, quero que as pessoas tenham mais acesso a você aí. Vamos continuar com essa parceria. Depois a gente conversa. Cara, eu derrubei tudo que eu fazia online, eu estou regravando tudo. Eu acho que eu tenho que gravar uns 600 vídeos em um mês. Então, eu estou 600 vídeos em um mês. Vocês estão achando que é pouca coisa? Então, assim, só você calcular quantas horas tem o dia. Então, dentro desse contexto, gente, esse mês eu vou estar meio zoado. Se vocês quiserem ver qualquer coisa, passa no meu Instagram. O Maestria em Saúde é o perfil voltado para os médicos, para profissionais da área de saúde, tá? E tem o Dr. Juliano Pimentel também, que é um perfil gigantesco. Mas para esse nível de conversa aqui, eu só faço nesse que é voltado para profissional. Esse nível de conversa aqui tem que ser uma conversa focada em quem quer um nível de resultado igual o Diogo está propondo para vocês. Isso é uma coisa que vocês já podem aprender. O perfil de vocês, ele tem que ser voltado para o que vocês querem entregar para o público de vocês. Se vocês começarem a estratificar isso de forma correta, por exemplo, quando o Diego me falou, Ju, vamos fazer uma live? Eu falei, cara, sua live é só nesse perfil. Acabou. Não interessa. Por quê? A comunicação que eu tenho aqui dentro é diferente do outro perfil. Essa comunicação não agrada ao meu público leigo que não entende o que eu falei aqui. Meus alunos entenderiam completamente, os do Saúde Plena, da minha mentoria. Mas vocês têm que aprender a estratificar isso. E por que eu estou falando isso? Quando eu conheci o Diogo, eu nem estava na internet, eu estava começando no Facebook. Hoje eu tenho mais de 2 milhões no Facebook, 1.700.000 no YouTube, 500 mil no Instagram, e isso não quer dizer nada. Mas para vocês alcançarem esse nível de resultado, vocês vão ter que rasgar tudo aquilo que vocês pensam que vocês são, entendeu? Abrir o coração escancarado e parar de história. Porque se vocês ficarem de história, de mimimi, e não fizerem o que tem que ser feito, vocês não vão ter resultado e vai ser mais um no meio do balaio de gato. E vocês não vieram aqui, ninguém veio aqui para ser mais um. Entendeu? Essa é a realidade. Deixa eu só te dar o feedback aqui da aula, Juliano. O pessoal está falando aqui, ó, Juliano, levei muitos tapas na cara, a Mari falou aqui. Cara, você é show, a Mari está falando. A força de Deus nas palavras do Juliano, a Anaí Fátima, muito querida. A Márcia Souza Santos, gratidão, Juliano, amei todo o ensinamento. Gratidão, Diogo. Então, Juliano, muito obrigado aí por tudo. Deus abençoe vocês. Aí, sábado, de 9 às 18, workshop gratuito de constelações familiares. Vamos entregar muito conteúdo lá. Obrigado, Juliano. Um abraço. Tamo juntos. Com Deus. Valeu. Valeu, galera. Até mais.